Poderoso é Deus. Poderoso é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifico a Deus pela tua vida, pela minha vida. Porque se estamos vivos, é porque Deus, Ele tem nos protegido. Ele tem nos ensinado. Em nome de Jesus, você terá fé. Fé porque a palavra de Deus mostra. A palavra de Deus diz. Deus disse a Moisés, eu te ensinarei, Moisés. Jesus disse que Ele nos ensina. Então, este vídeo é um complemento, como Deus diz para nós. Medita nas minhas palavras dia e noite. Então, agora, juntos estamos nos fortalecendo como irmãos, meditando e ouvindo as palavras de Deus. Mas o hábito de se encontrar com Deus, o hábito de passar tempo com Deus, você não leva a Lilian, ok? Você não leva esse vídeo. É você e ele a sós, com a sua palavra, com a harpa, com louvor, eu não sei. Mas nesse encontro, te diz o Senhor, Ele vai se mostrar para você. Porém, há uma observação aqui. Deus conhece a intenção do nosso coração. Eu sei que há uma cobrança, e eu sei que aqui no Restauração da Alma também é algo que eu enfatizo bastante, de nós buscarmos a Deus, de nós irmos para esse lugar que é um lugar prazeroso, é um lugar que realmente Deus se mostra. Então tenha fé no que Ele diz na sua palavra, porque Ele diz que se você buscar de todo o coração, que se você o buscar de todo o coração, então Ele vai se mostrar para você, Ele vai falar com você. Agora, como assim uma observação? Se você vai para esse lugar para você poder ter um alívio na sua mente, qual é o alívio? Ok, já passei meu tempo com Deus, já ouvi o meu devocional no rádio, já vi o meu devocional no YouTube, já li o meu devocional dos livros. Veja, eu tenho livros das minhas irmãs, mas não é elas que vão comigo para o devocional. Não é as minhas irmãs que eu ouço, que fortalecem muito a minha mente, me dá discernimento espiritual, e eu louvo, agradeço a Deus pela vida de cada uma. Mas eu tenho fé no Deus que diz, eu te ensino, no Deus que diz que se apresenta, se nós o buscarmos de todo o coração. Então, não é Lilian que vai te julgar e te criticar. Quer romper? Quer ir além? Quer viver o que nunca viveu? Então é você que fala a verdade para você mesmo, para você mesma, porque Deus sabe. Então, se você vai para esse lugar apenas para cumprir uma tabela, passei meu tempo com Deus, e até posta lá no Stories, né? Passei meu tempo com Deus, fiz meu devocional. Deus sabe, que entrega é essa? Uma entrega de 10 minutos, uma entrega de 15 minutos? Você crê na palavra? Que quem você está indo e está entrando na presença é o Deus Todo-Poderoso, é o Pai de Jesus, é aquele que diz que eu e você é seu povo, que eu e você somos seus filhos, porque Ele nos adotou. Então nós temos consciência desta presença, dessa glória maravilhosa, nós temos consciência do que Ele nos enviou. O Espírito Santo de Deus está conosco. Será que Ele não pode nos levar a uma verdadeira adoração e entrega? Então sim, não leve esse vídeo no seu devocional. Também não leve um livro devocional. Leve a Bíblia e fique disponível. Dê tempo, como damos aos nossos amigos, como damos para ir para a faculdade, como damos para ir para outros lugares, até para ir o adorar na igreja. Mas dê tempo diário para que Deus, Ele dirija a sua vida. E coisas surpreendentes irão acontecer. Jamais você será o mesmo, ou você será a mesma. Eu falo isso com autoridade porque é isso que eu tenho buscado viver a minha vida. E não estou falando para me amostrar. Eu estou falando porque isso me faz tão bem, que isso é uma defesa a qual eu
é falado na minha boca em todos os lugares, quem se aproxima de mim, quem já me conhece, desse lugar prazeroso que eu desejo que todos alcancem, de que realmente é ir buscar a Deus, porque Jesus abriu esse acesso. Jesus nos reconciliou com esse Deus santo, poderoso. E a sua palavra vem nos mostrar que Ele é santo, que Ele é poderoso, mas que Ele é amor, Ele é bondade, Ele é misericórdia. Que mesmo diante de pessoas que fazem escolhas tão difíceis, falando uma linguagem para eu e você entender, que até aborrecem o seu coração, mas que ainda assim, Ele não desiste de nós. E é este coração que eu clamo nesta manhã. Eu não sei que escolha você fez, eu sei as escolhas que eu já fiz, eu sei as vozes que eu já ouvi, por isso a importância de você dar tempo àquele que verdadeiramente te ama, tem um propósito na tua vida, tem um amor tão grande pela tua alma, a ponto de dar o próprio filho. Então, como é que ele não quer o teu bem? Ele quer sim te conduzir, mas você precisa ter fé para ir a este lugar. Então, eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo gere no seu coração esse incômodo de buscar a Deus, esse incômodo de estar na presença de Deus. Eu não sei do que você tem que abrir mão, de quantas empresas, de repente você precisa colocar mais funcionários, eu não sei. Mas eu clamo em nome de Jesus para que o próprio Deus organize a tua rotina, te dando direção, o seu Espírito Santo te dê direção, para que você organize essa rotina e dê tempo de qualidade a Deus. E aí você vai ver nesse relacionamento, que você vai abrir mão de coisas e vai dizer, essa paz hoje que eu desfruto, e não pense que, olha, desde que aconteceu coisas na minha vida, ó, muita gente não me ligou, se afastou. Claro que eu sei que também tem um propósito de Deus nisso, porque Ele revelou, como falou para Jó, né? Deus mesmo afastou, porque, enfim. Então veja, eu não sei. O Senhor está me trazendo fortemente aqui um testemunho. Eu vou contar uma história de alguém que eu não vou colocar o nome. Então vai ser uma história fictícia para a gente poder pensar. Existe uma mulher, essa mulher tem 2 filhos, já medianos né? E assim, na sua idade de adolescente, não são pequenos. Essa mulher tem muitas empresas. Além de ter muitas empresas, agora ela vai estudar à noite. Então ela já não passa o dia todo com os filhos, não é? Tem uma pessoa que a ajuda. E ainda à noite. Então chega em casa, essa mulher é casada, chega em casa daquele jeito, cansada. Veja. Quando eu, por exemplo, fui fazer, Deus me deu uma direção, Ele não me ausentou dos meus filhos, nem do meu marido e nem do meu lar. Eu sei que essa pessoa, desse testemunho, né, tem condições financeiras de colocar um ajudante do lar para serviços domésticos, porque é nós que dizemos, tá? É isso que o Espírito Santo tem nos ensinado. É a gente que diz assim, eu não consigo, eu não dou conta só. Então, se Deus te colocou para fazer algo, esse outro algo vai precisar de ajuda. Você não vai conseguir ficar com todas essas demandas. Não, Lília, eu consigo, eu sei. Eu já fui assim. Eu estava meia-noite e eu lá, ó, lavando, passando, cozinhando, e os filhos? E o marido? Entendeu? E eu? E eu sou por ele. E eu? Exausta, cansada, era mais fácil me irritar, era mais fácil eu perder a paciência. Por quê? Porque o cérebro estava cansado. Trabalhava o dia todo, chegava 8 horas da noite, daqui a pouco pegava no banheiro, pegava na casa, porque eu não dormia se o prato não tiver lavado. Não deixava uma roupa no cesto. Então eu tinha isso também, então eu sei, mas Deus quer nos ajudar. Agora no outro dia eu me acordava e fazia a mesma coisa. Então por que eu não deixava a roupa, tirava um dia para lavar a roupa? E aí organizando minha rotina para não ter essa sobrecarga mental, porque isso sobrecarrega o cérebro, porque ele precisa liberar energia. Então por isso que você fica mais irritado, mais irritada, sem paciência, pisou no meu calo, eu estou explosiva, eu sou impossível, eu sou Pedro. Não, é porque não tem coragem de dizer, eu não consigo dar conta sozinha ou sozinho. Eu conseguia, irmãos? Não, eu precisava de alguém para me ajudar.
Mas como eu não tive, eu tive que ter um alívio, deixar coisa para fazer depois. Tive que me organizar na rotina, porque meus filhos precisavam de uma mãe. Então daqui a pouco eu percebi que eu era a pessoa mais trabalhadora dentro de casa. Mas meus filhos não estavam gostando de mim. E eu fazendo tudo por todo mundo. Aí comecei a dividir as tarefas com as mais velhas, né? E comecei a deixar coisas para fazer depois, em outro tempo. Começou a ficar roupa no cesto. E eu tirar um dia para lavar. E lavar com calma, porque tem que estender. Enfim, é só para você entender. Então é eu e você que diz, eu não dou conta só. E o Espírito Santo vai te ajudar nesta rotina, tá certo? É muito importante a gente perguntar por quê. Por que eu sou assim? Por que eu tô fazendo assim? Por que eu não consigo deixar para depois? E acolher a resposta com mansidão. E aí renovar esses pensamentos. E experimentar uma transformação e uma vida boa, perfeita e agradável. Porque é a vontade de Deus para você. Ele não quer essa sobrecarga. É você que quer. É você que está escolhendo. É você que tem que dizer, eu não dou conta só. Eu preciso de ajuda. O sogro de Moisés o aconselhou. Ele acolheu e ele organizou lá a rotina. Isso. E sobre o devocional diário, seu tempo com Deus, então isso muito acontece. Mas isso não é a verdade que Lilian tem que dizer. Isso é a verdade, é a sua verdade. É você que tem que dizer para Deus. Eu realmente venho à tua presença porque há essa cobrança, né? Então, para eu ter um alívio na minha consciência de que eu passei tempo contigo, de que eu te entreguei alguma coisa, eu venho aqui, passo 10 minutos e aí eu cumpri a minha tabela. Mas se coloque nesse lugar. Nesse lugar, tenha fé que você vai experimentar e nunca mais vai querer sair dele, tá bom? Então, vamos ler a palavra de Deus que ele me entregou. Ezequiel 39, do verso 21 ao 29. Essa palavra muito falou ao meu coração, muito revela o coração de Deus. Se Deus é capaz de agir assim com pessoas que fazem escolhas ruins, escolhas que até incitam a sua ira, e essas escolhas mostram como é importante as coisas do que a presença, mas que no momento que ele coloca a gente no castiguinho ali, no exilados, quando a gente coloca a gente assim no cativeiro, aquele é o momento ali, aquele ambiente, aquela situação aonde a gente é trazido para nossa consciência as escolhas erradas que fizemos, as decisões erradas que tomamos. E aí nos arrependemos, lamentamos, não é? Mas Deus me traz aqui porque Ele falou para mim. Diga para eles que eles tenham esperança. Que o Deus mesmo que permitiu essa situação também é o mesmo Deus que vai tirar. E o nome de Deus é glorificado, irmãos. Não duvide do amor de Deus. Mas também tenham consciência. Quando a gente fala em pecado, a gente só pensa em traição, roubo, mas mentira, fofoca, tantas outras coisas. Deus te dá uma direção. Tudo que está aqui nessa palavra é pecado. Quando você não obedece às palavras de Deus, julga tudo que está aqui, não ama o próximo, tudo que está aqui. Então isso vai nos... Quando a gente não faz o que está aqui, não tem fé, não crê no que está aqui, segue nosso próprio entendimento, segue a cultura, o mundo, uma hora, irmão, essa escolha vai nos parar. Essa escolha vai nos paralisar. E é nesse momento da paralisação que nós temos consciência. Eu vim parar aqui porque eu escolhi errado. Eu vim parar aqui porque eu ouvi a voz errada. A depressão tem voz, a ansiedade tem voz. A voz das emoções é um exemplo, tá? Mas se você der ouvido à voz da depressão, porque você já tem o diagnóstico, e você tem o diagnóstico de como ela é, de como ela age, mas o que você tem de cura, de fé, da palavra, o que tem aqui da palavra? Porque se você tiver a palavra vai fazer você se movimentar, mesmo com a depressão. Mas o que a depressão vai fazer? Fica em casa, não sai, não se relaciona. Essa é a voz da depressão.
E aí você vai meditando nessa voz, se entregando e fazendo o que essa voz faz. Eu te desafio que se você ler a palavra de Deus todos os dias e passar tempo com as suas palavras, com a sua presença, com o Espírito Santo, você não vai dar ouvidos a essa voz, até que o próprio Deus restaure toda a saúde do teu ser, até que Deus te tire desta situação, porque Ele não mudou. Isso é possível que Ele traga equilíbrio, que Ele equilibre essas emoções, que Ele equilibre, na verdade, essas substâncias químicas, que Ele restaure todo o teu ser. Então, em vez de você meditar, quando a situação que você está preso ou presa quiser que você fique parando, lembrando, decida não lembrar. Então vá pensar na palavra de Deus, vá ouvir alguma ministração. Eu já indiquei aqui as minhas irmãs, Nitesca Alves, Camila Barros, Elane Cristine, Rita, deixa eu ver, eu não lembro o segundo nome de Rita, eu me esqueci agora. Rita, Delboni, então já tem vários irmãos. Luciano Subirá, ele é um homem que tem uma família, ele tem várias coisas no seu ministério que falam sobre obediência, falam sobre amadurecimento, sobre santificação. Então busque como uma mulher que não se contentou com um diagnóstico, mas que nunca desistiu de crer que podia ser curada, porque quando a gente não crê, a gente não se movimenta. Mas ela gastou dinheiro, ela já tinha diagnóstico, ela foi em vários médicos, até ela ouvir falar de Jesus. Então você vê que mesmo ela estando naquele estágio 12 anos, ela continuava crendo na sua cura, na sua restauração, em voltar a ter a vida novamente. Porque Jesus falou, eu sou vida, eu sou ressurreição e eu sou vida. Aquela mulher, ela estava para a sociedade morta, isolada, porém ela que não deixou de acreditar na cura, na restauração, e ela se movimentou para Jesus. Para quê? Jesus vai me curar. Olha o pensamento dela, que voz ela estava ouvindo. Ela estava ouvindo a voz que a palavra de Jesus produz em nós. Então, se você está com uma situação muito difícil, algum diagnóstico muito difícil, alguma situação externa muito difícil, alguma situação interna muito difícil, leia as palavras de Deus. Leia e creia, porque existe uma diferença, ler e crer. Quando nós cremos, ela passa a habitar dentro de nós. É ela que fica aqui na mente. Ainda não aconteceu, você está lá pensando, mas Deus me falou isso. Vai acontecer, Deus vai fazer, eu confio nele. Eu me lembro que uma situação que eu vivi e eu não tinha como confiar, então eu fui buscar na palavra palavras de confiança, como confiar em Deus. E ali eu aprendi a confiar, porque ele começou a se revelar para mim quem ele é. Então eu me apeguei ao caráter de Deus, a quem ele é, a quem ele mesmo diz, eu sou. Então, contra esta palavra, quem pode ficar de pé? Então veja, a palavra de Deus diz em Ezequiel 39, a partir do 21 até o 29. O Senhor disse, não é Lilian, é o Senhor. O Senhor disse, eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. O Senhor disse, eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus. Eles têm pertencimento, não são um povo abandonado. E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país
por causa dos seus pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem. Porque quando não temos a presença de Deus e a proteção dele, a Babilônia invade, irmão, não se engane. Como a presença de Deus é preciosa. Então veja, eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com o que as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam, e me afastei deles. O Senhor Deus disse: agora, veja, terei misericórdia. Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel. E farei com que prosperem de novo. Perderam tudo, mas Deus tendo misericórdia. E farei, é Deus que fará. Essa ação é muito importante, porque muitas pessoas estão buscando a prosperidade, não estão buscando o reino do céu. Deus está dizendo aqui, é Deus que dá a estratégia. Deus está dizendo, eu farei prosperarem de novo e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez, no momento que estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, porque eles não estavam na sua própria terra, né? Mas Deus está dizendo aqui, esperança, futuro. Eles iam sair daquela situação quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los. Aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, porque Deus, ele mandou vários profetas para falar com o seu povo. Jeremias 7 fala muito sobre o que o povo estava fazendo, né? Eles estavam indo ao templo, mas com seus corações todo contaminado, mas na boca eles adoravam a Deus, só de boca, mas o seu coração estava longe, o Senhor disse. Eles adoravam outros ídolos, e para eles adorar esses ídolos, tinham relações sexuais imorais, colocava filhos, né, bebês no fogo para morrer, estavam sendo indiferentes ao órfão, à viúva, aos estrangeiros, estava roubando, matando, se prostituindo, traindo. Essas eram as obras nojentas que eles estavam fazendo, porque é isso que diz a palavra. E para que nós tenhamos mudança, temos que ser confrontados por elas. Porque hoje na igreja muito pouco se fala. Falar não é ferir, não é bater. Falar a verdade. Porque é a verdade que nós precisamos ouvir para sermos livres. A gente fala, como Deus falou para Ezequiel, fala, mesmo que eles não te ouçam. Mas Deus quer que a gente fale. Fale o quê? Fale a verdade. E o que é a verdade? É a palavra. É a palavra do jeitinho que está aqui. Porque a pessoa que quer mudança, ela vai ouvir, não será agradável ao primeiro momento, mas isso vai trazer mudança para quem quer mudança. Para quem quer mudança. Então, outra coisa aqui que o Espírito Santo falou foi: aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído essa relação. Porque isso é uma relação, você e Deus, eu e Deus. O que foi que Deus falou, Lilian? Veja, enquanto estamos no ambiente do castigo, no ambiente do cativeiro, nós não esquecemos, não é? Isso fica ativando as nossas dores, isso não é bom. Mas Deus está dizendo, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Veja, Abraão, ele sai do lugar, né? Porque o seu irmão foi enterrado, seu pai foi enterrado, e Deus tira ele daquele ambiente. Deus também tirou o povo
do ambiente que os oprimiu, que os fez sofrer, com trabalhos pesados. Então Deus me traz essa palavra agora. Deus vai te tirar do ambiente da opressão. Deus vai te tirar do ambiente da tua dor, que lembra as tuas dores, que lembra os sofrimentos, que reaviva os sofrimentos. Deus vai te tirar dessa terra geograficamente e vai te levar para uma nova terra, diz o Senhor. Acolha e receba a palavra de Deus com mansidão. Há palavras, irmãos, sobre nossa vida que nós não conhecemos. O povo que estava no Egito nem sabia, talvez, né? Que eu não lembro aqui na palavra, então eu vou falar talvez. Mas Abraão já sabia que eles passariam um tempo escravos, mas que eles sairiam daquela terra e que Deus daria uma terra boa para eles. Então, gerações que nasceram ali naquele ambiente já tinham essa palavra sobre a sua vida e podiam não saber. E eu e você, há palavras que nós nem sabemos, mas já está sobre a nossa vida. E Deus vai cumprir todas. Então, esse processo, o Egito, Canaã, no meio do caminho, nós vamos nos desapegando psicologicamente do Egito. E vamos nos apegando à palavra, nos apegando à presença, nos apegando à provisão de Deus, a confiar em Deus. Para quê? Para quando chegar diante da terra, a gente crê que Deus vai nos dar. Não é a minha humanidade. Eu não tenho força, eu não sou poderosa. Mas Deus é. Entende? Então, quando a gente chega lá, já tem que ter uma conversão na nossa mente. A gente está andando por fé e pela palavra, e não mais pela vista, e não mais pelo cenário. Canaã mostra muito disso, uma conversão na mente. E 2 estavam convertidos, criam na palavra, iam receber Canaã pela palavra, mas uma multidão foram incitadas a chorar, a pensar negativamente por causa de pessoas incrédulas que ainda andavam pela visão. Então, para finalizarmos, para mostrar a muitas nações que eu sou santo, eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então, o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, pois os levei presos para fora do seu país. E agora os ajuntei e trouxe de volta. Deus ajuntou e os trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Eu não sei que situação você se encontra hoje, que perdeu coisas, que não está mais vivendo como vivia antes. Mas Deus está te dando uma palavra de esperança, que você vai retornar ao que você tinha antes, ou seja, tinha saúde. Por exemplo, a pessoa que está numa prisão perdeu a liberdade. Deus está dizendo, eu vou te trazer de volta para essa vida de liberdade. Foi parar nesse cativeiro, foi parar nessa situação pelas próprias escolhas. Escolhas que não agradou ao Senhor, não eram a voz de Deus, foi a própria voz. Porque a palavra de Deus fala que o povo era teimoso, não quiseram ouvir a voz de Deus, mas seguiam os próprios desejos, vontades, o seu próprio coração, se fecharam para a voz de Deus. Então, eles perderam a presença de Deus e por isso os inimigos invadem, mas Deus está dizendo que não vai deixar nenhum deles para trás. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Então eles estavam numa realidade que não era muito boa, não tinham liberdade, não é? Porque eles perderam tudo, vamos dizer tudo o quê? A cidade foi invadida, foram levados cativos, teve a destruição do templo. Veja quanta desgraça. Porque Deus mesmo falou, irmãos. Ele disse, fala. Porque se eles ouvirem, Deus mudaria de ideia, não traria aquela desgraça. Era o que Deus queria, que eles dessem ouvido e abandonassem aquelas práticas. Então veja, houve tempo para que o povo se arrependesse e abandonasse. Mas eles não quiseram
Então atos de juízos foram trazidos do próprio Deus. E as nações também viriam, como no início, para encerrarmos, não é? O Senhor disse: eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.